A história do futebol é contada por quem vence títulos. Na temporada 2019-2020, Neymar não jogou futebol. Ele regeu uma orquestra, carregou o peso de um clube, de uma cidade e de uma nação. E sempre fez sorrindo drible a drible. A premiação foi uma formalidade pública, um insulto ao jogo bonito. Eles tiraram dele o que era seu por direito. Eles chamaram de justiça. Eu chamo de o maior roubo da história do esporte. Hoje nós não vamos fazer apenas uma análise da temporada do adulto Ney, nós vamos sim expor a maior injustiça que o futebol moderno já cometeu. Se você acha que sabe o que foi o auge do Neymar, está enganado. Prepare-se para ver a verdade. A injustiça acaba agora. Agosto de 2020. O mundo estava parado, mas os olhos de todos era para Lisboa. Neymar Júnior não era apenas um jogador, era uma força da natureza carregando o projeto de um império chamado PSG nas costas. Ele parecia intocável, mas para entender como aquele homem chegou na beira da perfeição na Europa, precisamos voltar mais ou menos uns 9 anos atrás. Vamos entender onde o menino da vila parou de ser um garoto e se tornou sim o rei. Em 2011, o Santos não buscava apenas um título, o Santos buscava sua identidade. Quase meio século após a era Pelé, a Vila sentiu que o destino havia enviado um herdeiro. Neymar não tinha apenas o drible, ele tinha a aura. Mas a Libertadores não é um lugar para sorrisos fáceis, é um território de guerra. E o início daquela jornada foi um batismo de fogo. O início do caos, empates, tensão e a iminente preocupação de uma eliminação precoce. Naquele momento, muitos duvidaram, diziam que ele era apenas futebol de vídeo na internet. O que o mundo não sabia é que sob aquele moicano e as chuteiras coloridas existia uma mentalidade competitiva que só os gênios possuem. O Santos estava nas cordas e Neymar estava prestes a desferir o primeiro grande golpe de sua vida. Depois de um empate sem gols no Uruguai, o Pacaembu se tornou o palco onde a mística de Pelé e a audácia de Neymar se fundiram. O Peñarol, com toda a sua tradição e garra, tentou fechar os caminhos, mas o destino já tinha se descrito com moicano e puro talento. Aos 2 minutos do segundo tempo, a explosão acontece. O gol de Neymar não foi apenas técnica, foi uma libertação. Ali o continente percebeu que a hegemonia tinha voltado à vila. No apito final, o Santos era tricampeão da América e Neymar era oficialmente o dono do futebol sul-americano. O topo da montanha era mais alto do que o Santos imaginava. No Mundial de Clubes, o destino colocou frente a frente a alegria e ousadia contra a maior máquina de futebol do mundo, Pepe Guardiola e seu timaço. Neymar, o fenômeno do Brasil, enfrentava Messi, o gênio do mundo. O que se viu de fato foi uma lição tática que mudaria a carreira de Neymar para sempre. O placar foi de 4-0 cruel, mas revelador. Enquanto o mundo via a supremacia catalã, os dirigentes do Barcelona viam algo a mais. Eles viram um jovem de 19 anos, mesmo na derrota, que não abaixou a cabeça e mostrou seu talento, e que ali estava a peça perfeita para o time do Barcelona naquela época. Foi naquela noite, no frio do Japão, que o Barcelona decidiu. Neymar não era apenas o alvo, ele era o futuro. Junho de 2013, o mundo parou para ver o desembarque do príncipe na Europa, mas ao contrário de outros craques que chegaram na Europa exigindo o trono, Neymar fez algo inesperado. Ele se curvou à hierarquia. Sua primeira frase foi bem clara: vim para ajudar o Messi a continuar sendo o melhor do mundo. Ali o ego dava lugar à estratégia. Neymar sabia que para conquistar o mundo primeiro ele precisava aprender a falar a língua do futebol. A primeira temporada foi o batismo de fogo. Aquele corpo franzino da Vila Belmiro precisou ganhar massa. As fintas plásticas precisaram ganhar objetividade. O sistema do Barcelona não aceitava drible por drible. Sob o comando de Tata Martino, Neymar sentiu o peso da transição. Ele não era mais o dono do time, ele era uma peça de uma engrenagem que ainda não estava totalmente lubrificada. Mas o destino estava guardando uma peça que mudaria a história do futebol moderno.
Em 2014, Luiz Henrique assume o comando e Luiz Soares completa o quebra-cabeça. O que o mundo esperava ser uma guerra de vaidades tornou-se a maior amizade do futebol. Messi o gênio, Luiz Soares o pistoleiro e Neymar a magia. Eles não competiam entre si, eles se serviam. Foi nessa atmosfera de alegria e falta de ego que Neymar atingiu sua maturidade técnica. Ele não era mais apenas um herdeiro de Pelé, ele agora fazia parte do ataque mais letal que o mundo já viu. Se 2013 foi o ano de aprendizado, 14 e 15 foi o da execução. Sob o comando de Luiz Henrique, o Barcelona deixou de ser um time de posse de bola estática para se tornar uma máquina de contra-ataques letal, e na ponta de lança estava Neymar. Pela primeira vez na carreira do jogador, ele estava no seu auge de questão física e tática. Ele não estava apenas jogando, ele estava sobrando. Muitos dizem que o auge de um jogador é definido pela sua capacidade de decidir quando a pressão é insuportável. Naquela Champions, Neymar foi o pesadelo de gigantes. Ele marcou em todos os jogos das quartas, em todos os jogos da semi e selou no título fazendo um golaço. Com 10 gols, ele terminou no topo da artilharia, dividindo o trono com nada mais nem menos que Messi e Cristiano Ronaldo. Ali o recado era claro, a era dos alienígenas tinha um novo integrante. 39 gols em uma única temporada, o triplete conquistado. Aos 23 anos, Neymar vivia o que muitos acham que foi seu auge, mas é aqui que hoje eu vou te dizer verdadeiramente onde foi o auge dele. Mesmo sendo o artilheiro da Europa, mesmo sendo o protagonista das finais, o mundo ainda via o ajudante do Messi. Começava ali entre os brilhos das medalhas de ouro o questionamento que mudaria o rumo da sua carreira. O que o Neymar precisava fazer de fato para não ser mais a sombra do Messi? Março de 2017, o Camp Nou testemunhava o impossível. Neymar acabava de orquestrar a maior virada da história da Champions. Ele foi o maestro, o autor dos gols decisivos, o líder técnico. Mas quando a poeira baixou, a imagem que estampou todos os jornais do mundo não foi a dele, foi a de Lionel Messi. Naquele momento, dava pra ver no semblante do Ney, tinha um certo incômodo. Enquanto ele ficasse no Barça, ele seria o eterno herdeiro de um trono que um rei não pretendia deixar. Foi então onde talvez veio a decisão mais difícil da sua carreira. As boas-vindas começaram já no aeroporto. Depois de semanas de muita especulação e de uma negociação complicada, o brasileiro foi apresentado oficialmente pelo presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Do Paris Saint-Germain. Eu nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, né? Em Paris, o pessoal está feliz da vida com a chegada dele. Ninguém acreditava que era possível. O PSG não estava comprando apenas um jogador, estava comprando um novo centro da gravidade do futebol mundial. Por 222 milhões de euros, Neymar rasgou o roteiro. Ele não queria mais ser a sombra, ele queria ser o cara. Chegava em Paris com a missão de elevar o rico ao status de gigante europeu. O objetivo era claro, o troféu da Champions e a bola de ouro sob o comando dele. E apenas dele dessa vez. O início foi um aviso. Neymar em Paris parecia jogar contra crianças, mas ser o número 1 tinha um preço. Cada drible era uma caçada, cada queda um julgamento mundial. A proteção que ele tinha no trio MSN desaparecia. Agora ele estava sendo o alvo sozinho. O homem que deixou o paraíso em Barcelona para provar ao mundo que poderia vencer sozinho, descobriria que carregar um império nas costas era muito mais pesado do que ele imaginava. Paris acreditava ter comprado a dupla perfeita, Neymar o mestre, Mbappé o aprendiz. Mas o futebol não segue roteiros de cinema. Enquanto Neymar lutava para ser o dono do time, Kylian Mbappé voltava da Rússia com a Copa do Mundo no seu currículo. E como todos sabemos, Mbappé sempre foi difícil de lida. Ele voltou com uma fome insaciável de ser o protagonista. Mas o talento puro ainda pertencia ao brasileiro. Neymar precisou apenas dividir o palco, mesmo que sentia que os holofotes estavam sendo roubados novamente.
O destino pode ser cruel para quem busca a perfeição. Nas 2 primeiras temporadas em Paris, o roteiro se repetiu como um pesadelo. Na hora do tudo ou nada na Champions, o pé direito do Neymar cedia. O homem de 222 milhões de euros tornava-se o espectador mais caro do mundo. Do lado de fora, ele assistiu o PSG desmoronar sem sua magia. As críticas eram implacáveis. Chamavam de vidraça, de ex-jogador em atividade. O que ninguém via era a dor de um gênio que sentia que o seu auge estava correndo de suas mãos jogo a jogo. Mesmo entre as lesões e as polêmicas de vestiário, o campo não mentia. Neymar levava o PSG nas costas. Ele era o motor, o cérebro e o coração de um time que muitas vezes parecia ser sem alma. Ele aceitava as pancadas, a marcação tripla e o peso de ser culpado por tudo. Mbappé brilhava com a velocidade, mas Neymar era quem ditava o ritmo. Foram 2 anos complicados, de sofrimento e de reconstrução silenciosa. Ele estava sendo forjado no fogo das críticas para o que viria a seguir. O mundo achava que ele estava acabado. Neymar sabia que estava apenas recomeçando. Domínio, vai pra cima do Koné, faz o tapa na frente, boa bola, não conseguiu chegar ao Sarabia. Mitrovic vem na marcação, continua sendo vaiado o brasileiro, faz o passe bonito. Neymar faz uma graça, bom drible pra cima do Sissoko, sai da marcação. Setembro de 2019, o clima era de guerra. Para a torcida do PSG, Neymar era um traidor, para a imprensa, um erro caro. Mas dentro daquele vestiário, algo havia mudado. O homem que queria sair percebeu que a fuga era o topo. O jogo contra o Strasbourg foi o marco zero. 90 minutos de xingamento puro, terminados com um gol de bicicleta nos acréscimos. Ali o silêncio ensurdecedor do estádio dizia uma coisa: o gênio estava de volta. E dessa vez ele não estava para brincadeira. Pela primeira vez em Paris, o corpo de Neymar estava totalmente em sintonia com sua mente. Ele contratou uma equipe pessoal, focou na prevenção e transformou sua rotina. O resultado? Neymar de 2019-2020 era o atleta definitivo, mais forte para aguentar as pancadas, mais rápido na transição e com o fôlego que permitia ser o primeiro a marcar a saída de bola. O mundo começou a ver e a chamar de adulto Ney. Não era apenas sobre gols, era sobre controle. Ele recuava para buscar a bola, organizava o time e ainda aparecia na área para finalizar. No fim de 19 e início de 2020, não existia um jogador no planeta que influenciasse tanto num time. Messi e Cristiano Ronaldo ainda brilhavam, mas Neymar estava voando. O PSG finalmente tinha o líder que comprou. O assunto agora é esporte. Algumas competições de diversas modalidades foram canceladas no final de semana por causa do Covid-19. Março de 2020, o futebol foi forçado a parar. Hora de falar da nossa vizinha Argentina. O agravamento da pandemia por lá levou a AFA, a Associação do Futebol no país, a suspender todas as partidas até o próximo domingo. Para Neymar, o timing não poderia ser mais cruel. Ele finalmente estava saudável, estava feliz e pela primeira vez tinha o PSG na palma de sua mão. No momento que ele se preparava para correr em direção à glória, o mundo puxou o freio de mão. O medo não era apenas do vírus. Para um gênio no auge, o medo era que o tempo roubasse sua melhor versão. Neymar voltou ao Brasil, onde para muitos parecia que ele estava passando férias. O mundo acompanhava suas lives do adulto Ney, que ganhava vida nas redes sociais. Mas quem olhava apenas para a tela do computador perdia o que acontecia nos bastidores. Enquanto a Europa estava trancada em apartamentos, Neymar transformou sua casa num centro de alto rendimento. Sob o sol de Mangaratiba, o plano era silencioso. Ele não voltaria apenas para jogar, ele voltaria para dominar. Neymar sabia que a volta do futebol seria um sprint e não uma maratona. Na França, o futebol foi dado como encerrado, e como o PSG estava muito à frente, foi dado como campeão. Já a UEFA estava anunciando 8 finais em Lisboa. Jogos únicos, sem margem para erros e continuidade, assim a Champions. Era o cenário perfeito para Ney. Ele treinou como nunca, o foco na alimentação, no sono e na potência física atingiu níveis profissionais, nunca antes vistos em sua carreira. O Neymar, que embarcou de volta para a Europa meses depois, não era o mesmo que saiu de lá. Ele agora era uma arma carregada, e o alvo era a taça que o perseguia desde 2015. Em agosto de 2020, o mundo estava vivendo o seu maior pesadelo, trancado em casa. Mas dentro do caos nasceu o movimento Ney Day. Não era apenas uma torcida, era uma seita digital.
Milhares de pessoas de todos os países colocaram moicano no perfil e as caixas de som no máximo. O grito era um só: o pai tá on. Neymar não ia apenas jogar um torneio, ele ia carregar a saúde mental de um planeta carente de alegria. A chegada no estádio tornou-se um ritual. A caixa de som era um escudo. A música era o seu hino de guerra. Não é aquele moicano com aquele topetão, né, que ele já teve. Enquanto os adversários chegavam tensos, Neymar chegava leve. Ele havia transformado a pressão em festa. O recado para a Atalanta, o Leipzig e para o mundo todo era claro: o gênio estava em paz. E o Ney em paz é a coisa mais foda do futebol, hein? O jogo contra a Atalanta foi uma tortura rítmica. Neymar fazia de tudo menos o gol. A bola parecia puni-lo, mas não desistiu. Aos 90 minutos, quando o sonho parecia desmoronar, a magia acontece. Em 2 minutos de puro êxtase, Neymar orquestrou a virada. Ele não marcou, mas o pé dele estava em cada toque que levou para as redes. O choro de alívio no final era um choro de milhões de brasileiros em casa. O impossível era apenas o aquecimento. Na semifinal, a tensão deu um lugar ao show. Contra o Leipzig, não houve jogo. Houve um massacre técnico. Neymar jogava com um sorriso e assustava. Ele estava em todo lugar. A cada drible, a cada passe de letra, a hashtag Neyday subia mais alto. O PSG, o time dos amaldiçoados, estava na final da Champions pela primeira vez da história. E Neymar, enfim, havia cumprido aquela promessa de 2017. Ele levou o Império até o portão do palácio. 23 de agosto de 2020. Nunca houve uma final de Champions como aquela, sem públicos nos estádios. Mas o planeta inteiro sincronizado em uma única frequência. Para Neymar não era apenas um jogo contra o Bayern, era a validação de toda uma vida. A vitória ali não significava apenas a taça, significava que ele não seria mais a sombra de Messi. O título do The Best e a coroação definitiva de um gênio estariam prontos após aquela final. O pai não estava apenas on, o pai estava pronto para a eternidade. O destino é feito de milímetros. Contra a máquina bávara do Bayern, Neymar foi o único que conseguiu furar o bloqueio. Cada toque dele na bola era um calafrio na defesa alemã, mas do outro lado estava nada mais nada menos que Manuel Neuer. Aquele chute cruzado que parou na ponta da chuteira do goleiro. Aquele segundo onde o mundo parou. Foi o momento em que a história começou a escapar entre os dedos do brasileiro. O PSG lutava, Neymar criava, mas a rede parecia protegida com forças invisíveis. O apito final não trouxe apenas a derrota, trouxe o silêncio. Em um estádio vazio, o choro de Neymar ecoou por cada canto do planeta. Ele havia feito de tudo. Ele havia se preparado no isolamento, liderado um grupo rachado, silenciado as vaias e jogado o futebol mais puro da sua vida. Mas o topo da montanha foi negado. A imagem dele, desolado, no banco de reservas enquanto o Bayern levantava a taça, tornou-se um retrato de uma das maiores injustiças que o esporte já viu. A France Football cancelou a premiação. A FIFA deu o prêmio para o Lewandowski por seus números. Mas quem viveu 2020 sabe, ninguém jogou como Neymar. Em Lisboa foi a prova de que o futebol ainda é arte. Ele perde o troféu, mas ganhou o respeito eterno de quem entende da bola. O adulto Ney não foi apenas um meme, foi o maior auge técnico de um brasileiro no século 21. Ele não precisou de um troféu para provar que naquele ano o mundo era dele. E talvez o maior roubo da história não tenha sido o resultado do jogo, mas o fato de que a história se recusou a coroar o seu maior artista.